Compor e cantar eram dons de Bento da Conceição, nono filho do casal Gregório José Pedro e Ana Petronília. De família religiosa e modesta, Bento nasceu em 19 de fevereiro de 1935, em Rio do Meio, Camboriú. No lugarejo tranquilo e simples, Dona Ana viveu momentos difíceis. Ainda criança, Bento perdeu o pai com uma mordida de cobra. Depois foi atingido por uma forte meningite que tirou a vida dos meninos da região. O único que não morreu? Bento. Ele havia recebido a bênção de um sacerdote e foi curado. A partir deste milagre, a relação do menino com Deus ficou mais íntima e Bento já demonstrava sinais de pequenas curas. Ele cura muitas mulheres do parto que estava perto de morrer e ele, com o benzimento que ele fez, já fazia bem nesse tempo, né? A minha mãe era parteira, então fazia só remédio, era com ele. Abaixo de Deus, para mim, só ele, né? Bento estudou até o 3º ano do primário, quando a família morava no bairro São Nicolau, em Penha. Na escola, onde a matemática e as frações eram suas aptidões, Bento relembra como foram seus primeiros anos após a cura da meningite. Entrei na escola aqui na época, foi em 1946, 47 e 48. Em 45 eu entrei, mas eu entrei só para brincar com as crianças, porque eu era muito doente. Então foi um caso assim, mais para... Porque a minha mãe via que a tristeza era grande, né? Que era da pobreza e doente. Então um ano foi só para estar no meio das crianças para brincar com eles. Nas 4 frações, eu tirava tudo em primeiro lugar. Com 12 anos, Bento começou a trabalhar. Foi babá, entregador de compras, empilhador de madeiras e até mesmo palhaço. Já aos 20 anos entrou no exército. Entretanto, o seu sonho era ser cantor e radialista. E quando foi convidado a trabalhar na rádio Anita Garibaldi, em Florianópolis, com 22 anos, este objetivo começou a se concretizar. Aliado a isso, nessa época, o jovem começou a cantar e tocar músicas sertanejas nas tardes de domingueiras. Em 1958, Bento conheceu a mulher que seria sua esposa e a mãe de seus filhos, Dona Ladi. Eles se conheceram numa novena em Itajaí. Ladi tinha 18 anos e Bento 25. O amor foi tão forte que em 1960 se casaram na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, também em Itajaí. Permaneceram por mais 4 anos na cidade. Ele trabalhou até, se não me engano, de janeiro ou fevereiro daquele ano, 60, em Florianópolis. Depois ele veio para cá, porque a gente ia casar e morar aqui. E ele tinha programa lá e depois foi feito aqui também na Rádio Difusora Itajaí. Que era programa de auditório no começo, se não me engano. Só que eu não ia ao programa, né? Logo fiquei grávida e era mais caseira, costurava para fora. Foi bem bonito o casamento. E foi como eu quis, 6 horas da tarde. Ele não tinha vaga e o primeiro casamento atrasou e o meu foi 6 horas certinho como eu sonhava. Era um sábado muito bonito, estava muito bom. Eu era um vestido branco, a saia plissada, eu que fiz meu vestido ainda. Todo mundo dizia que não dava sorte, era azar, né? Eu fiz o meu e o casamento durou, não deu azar nenhum. E o dele eram terno azul marinho, gravata, camisa branca. Começou uma vida meio difícil e a casa, uma vizinha falou que era mal assombrada, aquela casa, ficou com pena de mim porque a gente era novo, né? Mas nunca aconteceu nada. Moramos ali na Rua Conceição, depois na Rua Quirino, José Quirino, e depois atrás da igreja São João Batista lá. Um pouco de tempo a gente morou ali também. Depois para Joinville foi em 64. Em novembro de 1964, seu Bento e Dona Ladi foram morar em Joinville. Lá, o jovem músico trabalhou na Rádio Colom e comandava o programa Aristo e seu acordeon. Mas o sucesso e a popularidade veio através da Rádio Difusora, no programa Aristo, o catarinense que canta. Nesta emissora, ele trabalhou 22 anos.
Quando eu conheci o Aristo aí, eu era operador de rádio, naquela que chamava-se operador de rádio. Isso, Hoje na rádio, começamos na Rádio Colônia. Hoje em dia é operador de áudio. Isso. No nosso tempo não. Era técnico de som, operador realmente de rádio. E o Aristo, eu conheci você na difusora, quando eu comecei aqui na Pedro Lopo. Ali, tá. Shopping ali. Tá, e eu operei, era operador na época, operava, não era o Aristo não, operava a rádio. Isso. Técnica de som, onde você fazia aquele programa toda de manhã, de auditório ainda. De auditório ainda. Também peguei daquele tipo. E depois entrou na difusora, aqui na Rua Tijuca. Sim. Onde você, à noite, apresentava outro programa de grande audiência no rádio aqui de Joinville, também com a música sertaneja. E não era à toa. Também no programa era Aristo, o catarinense que canta. O padre cantava naquele tempo. O programa era Aristo, o catarinense que canta. E tinha muita audiência. Eu tinha um programa na rádio e eu tinha um supermercado, ele fazia propaganda do supermercado. E tinha muita influência quando ele fazia propaganda, ele falava lá na rádio e o pessoal vinha comprar. Então ele, para mim, além de ser um grande radialista, ainda também é um grande amigo meu. Por meio do programa Aristo, o catarinense que canta, muitas duplas e grupos sertanejos da época foram beneficiados. Sempre com alegria e prontidão, o radialista oferecia espaço em seu programa para a divulgação dos iniciantes na música. E a dupla Júnior e Júlio foi uma das que Aristo ajudou. Há mais de 45 anos, Vicente Domingos, nome verdadeiro de Júnior, conhece Aristo. De 45 anos, mais ou menos, que a gente conhece. Chegou em Joinville, ele tinha programa de rádio, né? E a gente estava iniciando, cantava nos barzinhos por aí, ainda não era Júnior e Júlio na época, né? E o Aristo foi uma pessoa que nos deu um apoio muito grande através do seu programa de rádio, através do seu conhecimento, que ele é um grande músico também, era artista, gravava também, né? Do tempo do bolachão lá do Nil. A gente era jovem também e a gente estava começando. E nós aprendemos muito com o Aristo, né? Porque a gente veio do sítio também, do interior, né? E o Aristo nos ensinou muitas coisas boas, né? Em termos de musical. E a gente, graças a Deus, por nós, com os nossos próprios pés, a gente seguiu nossa caminhada, né? Mas devemos muito a essa pessoa aqui, esse amigo nosso aqui, o Aristo, né? Então aprendemos muita coisa boa. E foi numa modesta casa da rua São José dos Cedros, número 225, no bairro Iririú, que Aristo e Dona Ladi, juntamente com os filhos, moraram de 1972 a 1990. A construção antiga, feita de madeira, foi a primeira adquirida pelo casal. Foi neste lar que, depois de 12 anos, a família pôde finalmente sair do aluguel. Era uma casa de madeira simples. Foi engraçado porque foi no dia do aniversário dele. Nós mudamos para cá. Aí tinha os convidados, minha cunhada de Itajaí, minha sobrinha lá, filha daquela senhora que nós tivemos lá hoje, de tarde, de meio-dia. Era madeira grosseira, uma casa bem simples, não era acabada, sabe? Não tinha mata junta, hoje de tarde, de meio-dia. Era madeira grosseira, uma casa bem simples, não era acabada, sabe? Não tinha mata junta. Então foi muito engraçado quando a gente chegou aqui, eu tirava a roupa, jogava a meia, ficava colado na parede, aquilo era uma farsa, ponto engraçado. Foi bom, primeira casa, experiente, né? Nós moramos 12 anos em casa alugada. Vim pra cá em 72, em fevereiro, aniversário dele. Ficou alegre, foi a primeira casa que ele conseguiu, né, comprar. E era uma casa bem diferente, assim, de madeira. E tinha um valo aqui no lado, aqui um valo, a água correndo sempre. E era um poço aqui do lado, não sei se continua isso. E essa rua também não tinha. A rua era só de lá, a principal. E a mudança foi vindo aos poucos, foi boa a mudança. E a gente sempre foi bem religioso, bem católico, mas ele era muito libertino, né? Porque nessa vida de cantor, de coisa, sabe como é que é, né? Que o artista, basta ter um instrumento musical, já sai do ritmo. Então nós tínhamos muita gente que acredita nele. Tem ajuda de muita gente agora. Foi bem difícil o começo,
mas agora está bem mais fácil. Tem muitos traidores ainda no meio, mas tem muita gente fiel. De 72 até 90, a minha lembrança é a infância, a juventude, a gente brincava, era um lugar simples, brincava com os vizinhos. Aqui do lado tinha um bar na época, a gente jogava sinuca, era um tempo divertido, umas coisas assim. Pra mim, eu tenho lembrança assim, boa da brincadeira com os vizinhos, vizinhança boa também, até hoje, vim aqui bem recebido. E só tenho alegria para contar. Boas recordações. O que mais marcou aqui na minha infância é as festinhas juninas que a gente fazia aqui junto com o pessoal, a vizinhança se unia. A própria vizinhança arrecadava o material, o dinheiro para fazer essa festa junina. E a festa era feita aqui na frente da casa. Com os vizinhos, né? No mesmo ano em que a casa foi comprada, uma grande mudança permeou a família de Aristo. A crença em Deus e a religiosidade sempre foram características do músico e radialista. Entretanto, o que ele não sabia era que havia algo a mais para acontecer em seu caminho. Depois de uma domingueira em Pirabeiraba, localidade de Rio Bonito, a 15 quilômetros de Joinville, no sempre lembrado 10 de junho de 1972, por volta das 20 horas, Aristo recebeu um chamado divino, que mudou totalmente a sua vida. Na época, ele tinha 37 anos. Aqui foi na época de 1972, e aqui era uma casa de tolerância, e a BR era só uma, e tinha duas pistas. Então, ao sair para a casa de tolerância, eu não consegui entrar. Eu fiquei numa areazinha lá de fora. E estava tomando um conhaque dré e ouvindo música no gravador. E de repente uma voz aqui na rua me chamou. Então eu olhei para lá, olhei para cá, olhei para todo lado, não tinha ninguém. Então eu peguei, voltei outra vez, sentei no lado da mesinha e comecei a tomar um conhaque dré. Aí depois da segunda vez a voz veio com a autoridade. Bento, vem aqui. Então eu saí novamente na rua, a luz da tomada, aqui, na casa da tolerância, não pegou mais na minha camisa, aí daqui eu fui levado. Quem me levou não sei, eu só sei que quando eu dei em mim, que voltei a mim, eu estava longe, estava lá na beira do poço lá. De lá pra cá, eu não sei quem é que me trouxe. Aí eu não posso dizer nada. Eu só sei dizer que quando eu estava vendo aquelas almas que queriam carregar eu gritei para Jesus, que ele tivesse misericórdia de mim. Então do céu, quando descia uma luz, e aquela luz, aquela voz falava comigo, de coração para coração. Então desceu do céu uma água, um sopro, e entrou pela minha cabeça e removeu tudo assim por dentro. Eu fiquei como uma pessoa nova. Então, pela segunda vez que eu não aguentei mais aquelas coisas terríveis, aí eu fui levado. Para onde me levaram, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que era o céu. Porque na terra não existe lugar tão lindo como era. Eu vi, era tão lindo que eu pedi para Jesus para não voltar mais. E ele disse, não meu filho, tu tens que voltar para contar o que tu viste. E agora está completando 40 anos. Depois que eu desci, não sei de onde é que eu vim, nenhum deles, nem músico, nem as mulheres não me conheceram mais. Porque eu desci em forma de luz. O meu rosto transmitia luz tão forte que eles não podiam olhar para o meu rosto. Ele disse assim, mas quem és tu? Eu disse, mas eu sou um músico, o Aristo. Não, aquele que tocava com nós, onde é que está ele? Eu disse, mas sou eu mesmo. Aí ela dizia assim, isso aí é uma coisa do outro mundo, na Terra não existe isso, porque eu estava em forma de luz. Foi dia 10 de junho de 1972, um domingo, às 20 horas. Aconteceu isso aí, nunca mais voltei ao passado. Não toquei mais baile, mais nada, eu só fiquei à disposição de Deus. Depois dessa noite, a vida de Aristo e sua família mudou. Aliás, as domingueiras e o Aristo do rádio foram deixados para trás.
Daquele momento em diante, Bento começou uma nova vida, onde os pedidos de Deus, a fé e o amor norteavam o seu caminho. Cada vez mais, Bento era usado por Deus, seja para fazer curas, como para proferir palavras de conforto e amizade. Um dos episódios mais marcantes dessa mudança ocorreu no mesmo ano em que ele foi chamado, quando sua mãe morreu. Em 1972, o fato de ser chamado foi que, naquela época, a minha mãe, como era a pessoa da roça, ela estava com dinheiro para receber. E ela então, minha mãe acreditou que, como Deus tinha chamado eu, pediu para rezar por ela. E eu disse: mãe, a senhora pode deixar que eu vou rezar. Meu filho queria receber o meu dinheirinho, mas tá difícil. Então, justamente na frente do cemitério, lá em Joinville, eu parei o carro e fiz as últimas preces e perguntei se Jesus podia dar um jeito para minha mãe receber o dinheirinho dela. Mas quem respondia para mim, porque eu achava que não era digno, e o padre Rosa respondia. Ele disse: não vai receber o dinheiro. Aí eu me preocupei com aquilo, porque minha mãe estava bem, estava saúde. Voltei em casa, me ajoelhei na capelinha que eu tinha, pedi novamente. Ele disse: não, a tua mãe está com as horas contadas. Mas eu não é que duvidei. Eu disse: não é possível que a minha mãe não está doente, não tem doença. Pela terceira vez, aí ele disse: se os teus irmãos acreditar, então eu darei mais anos de vida. Só que infelizmente foram pouco que acreditaram. E isso foi mês de agosto que ela caiu, mas pedi tanto, implorei tanto a Deus, que ela só veio morrer no dia 16 de dezembro do ano de 1972. Mesmo com a dor que causou-lhe a morte de sua querida mãe, Bento continuou no caminho da oração e da religiosidade. Seu mentor lhe capacita e ajuda continuamente na missão deixada por Deus. No dia 10 de junho de 1972, quando eu fui chamado, fui arrebatado, e que vi toda aquela beleza de Deus, aquela glória, onde antes Jesus mostrou o caminho do inferno, que eu fiquei apavorado, as coisas que vinham do fundo da terra. Naquela hora que ele passou o cargo para mim, eu achei que não era digno. Então eu, sem pensar, eu disse: Senhor, por que não dá isso para os padres e bispos? Porque eu não entendo essas coisas. Então naquela hora veio uma tristeza sobre mim e eu pedi perdão para ele. Eu então escutei tudo que ele falava. Eu disse: Senhor, é tanta coisa, eu não sei por onde é que começa. O que o Senhor está pedindo, porque eu só entendo de tocar e cantar, não entendo mais nada. Aí eu pedi para ele: o Senhor não podia mandar alguém aí do céu para me ensinar, porque aqui na terra não adianta, eles vão dizer que isso tudo é mentira minha. Então, Deus enviou o padre João Batista Rosa. Foram 4 anos com ele professor, me ensinando como fazer toda a vontade de Deus. Mesmo nas dificuldades, a vida de seu Bento e Dona Ladi era sinônimo de amor. O casal, juntamente com os filhos, sempre se embasavam nos ensinamentos do mestre maior. A aproximação de Bento com Deus era tamanha que, em 1990, a família precisou abandonar Joinville e se mudar para a praia de Taquaras, em Balneário Camboriú. A minha ideia, quando eu estivesse com idade, eu queria morar em Itajaí, perto dos meus irmãos. Mas em Taquaras, a minha mãe viveu uns 2 ou 3 anos, e ali aqueles parentes meus pediram que eu viesse fazer uma palestra ali. Então eu vim fazer 2 ou 3 palestras em 1989. E eles gostaram tanto da minha palestra que pediram se eu podia vir mais vezes. Então foi onde Jesus me disse: meu filho, agora eu quero que tu venha morar aqui em Taquaras para fazer a minha igreja. Mas eu pensei que é aquela igreja que é de São Pedro, mas não era aquela. Nós ali levamos 4 anos para fazer aquela igreja. Depois então
que a igreja estava pronta, eles me tiraram porque não concordavam do meu ensinamento. Aí os outros viram que nós estávamos sofrendo. Cada um deu uma ajuda para construir a igreja de Deus Pai. E quando a igreja estava pronta, que aí enquanto a outra, que não era minha, levou 4 anos, a que Deus me deu para mim, levou 1 mês só para fazer. E um dia de São Pedro, o padre Tobias estava falando sobre a vida de São Pedro, a voz de Deus do meu lado, dentro da igreja, ele disse assim, aí todo mundo nessa hora, eu acho que muita gente chorou. Eu disse, acabei de falar com Deus agora na hora da missa. E ele disse, meu filho, a igreja que eu mandei te fazer é esta aqui, porque esta aqui, as portas dos infernos não vão se prevalecer dela. E é o que hoje é a nossa igreja, onde o povo entra e onde Deus deu tanto poder que foi feita num mês. Em 1990 foi quando ele chegou aqui e veio com o objetivo de construir a igreja, né? Esse era o objetivo que ele veio até aqui. E chegou aqui, reuniu todo o pessoal que era meio desnorteado, um para um lado, outro para o outro. O seu Bento começou a reunir esse pessoal na igreja, e rezando o terço todos os dias, toda a noitinha. E conseguiu já era um projeto que tinha aí para a igreja católica, a igreja de São Pedro, que é aqui ao lado, né? E já dos meus avós, meu pai já sonhava com isso e nunca conseguiram. Um terreno já tinha cedido, mas faltava a verba. O seu Bento chegou aqui em Taquara com a família, reuniu o pessoal, né, com a ajuda do pessoal daqui também, mão de obra, e o seu Bento se esforçando, vai lá, pede material, e os filhos também se empenharam na construção junto, e conseguimos, através do seu Bento, construir essa igreja. Infelizmente, depois da igreja pronta, como o seu Bento começou a receber as mensagens, e os padres, acho que foi um pouquinho ali de ciúme, e falaram que se ele quisesse permanecer na igreja, não era mais para ler as mensagens lá dentro da igreja, ele tinha que escolher, ou ficar como presidente da igreja, sem ler as mensagens, ou então sair fora. Então, ele opinou por sair fora para seguir as mensagens que Deus, Jesus e Nossa Senhora passava para ele. E esse povo, quando chegou aqui, só faltava fazer um andor e carregar o seu Bento nas costas, né? E isso eu mesmo, a minha família, até hoje, que são poucos que acreditam no trabalho dele, porque aquele povão que chegou aqui andava, era Deus no céu e o seu Bento na terra. E hoje, infelizmente, quando o seu Bento chegou aqui, não tinha nem o que comer. Muitas vezes ele não tinha o que comer com a família, né? Quase passou fome, lutando por isso. E daí, esse povo tudo era amigo. E Jesus já falava para ele sempre falava isso na igreja para a gente, que um dia ele ia crescer na vida. Um dia ele ainda ia ter uma caminhonete zero. Eu particularmente pensava assim, mas como? Tirar cabelo de uma garrafa, né? E hoje o seu Bento é o que ele é, né? Através da obediência a Deus. E eu acho que daí gerou uma inveja, essa é a palavra correta, o pessoal daqui que abandonou, porque quando o seu Bento estava passando fome, ele estava do lado. E quando o seu Bento cresceu na vida, aí começaram a falar que ficou rico com a palavra de Deus, né? E é bem pelo contrário. É uma família simples, humilde, que está aí lutando pelo Evangelho e falando somente a verdade, não fica criticando ninguém, não sei por que esse pessoal não aceita. São bem poucos, a minoria. Hoje aqui em Taquaras é contada a dedo, eu acho que deve ter aí 10 pessoas que crê e segue o trabalho do seu Bento. Para mim, o seu Bento hoje é sem dúvida, um profeta de Deus escolhido, né? Até porque eu mesmo já tenho o maior milagre aconteceu. A minha menina com 5 anos de idade, quando ela tinha, hoje está com 11 anos, a Terezinha, caiu uma pedra na cabeça dela, que ficou preta, a cabeça inchando assim, eu pensei que ia morrer minha filha. A minha própria família falou assim, ó, vai atrás do Bento, fica crendo no trabalho do Bento, daí tu vai enterrar a tua filha. Leva no hospital. E ele simplesmente falou assim, ó, volte, dá chá de alecrim, que tudo vai passar. Meu Deus, será?
sabe? Era tão grave o caso que eu falei, será, meu Deus do céu, que isso vai acontecer? Mas entreguei tudo na mão de Deus, né? E a fé, lógico, que a gente tem. E tá aí, minha filha, perfeita, né? Sem nenhum problema, graças a Deus. Enquanto que todos meus irmãos, tudo, falaram assim, ó, Walter, larga a mão de ser tolo, cara, vai no médico, a tua filha vai morrer e tal. Vai atrás do Bento, falava assim. E tá aí. Eu vim, quando a gente chegou aqui, no caso, não tinha nada o que fazer. Para trabalhar lá fora a gente não podia porque nós não tínhamos condução de ônibus, nada. Aí assim, tivemos que ir o quê? Criar alguma coisa. Aí a gente foi ver o que as pessoas faziam, era lavoura ou pescaria. A lavoura a gente não entendia muita coisa porque também não tinha terreno. Quem vive na lavoura tem que ter terreno, a gente só tinha casa aqui, com um chão pequeno, não tinha como plantar. Aí tem os parentes nossos que vivem da pesca, então a gente começou a ajudar eles. Aí, não que eu fosse dentro do mar tirar o marisco, mas ajudava eles a tirar no meio da pedra, que é onde o mar não chega, e ali limpar ele, isso, marisco, goiar, peixe, limpava, fazia filé, e para conseguir algum dinheiro para ajudar a minha casa. A gente vendia em Joinville, porque aqui em Taquaras não tinha como vender ao balneário, porque daí as pessoas não conheciam a gente. Aí a gente voltava em Joinville com a mercadoria, vendia lá, e esse dinheiro que a gente arrecadava, comprava tudo em alimento. Vinha para casa, começava tudo de novo, porque não era muito, era pouco, então só dava mesmo para os alimentos. Isso assim, ó, Páscoa a gente fazia cestinha, até minhas irmãs brincavam, se a gente só trabalha não ganha nada, você ganha comida, não tinha como dar um dinheiro para nenhuma delas, porque era pouco dinheiro. Então a gente arrecadava esse dinheiro e comprava alimento. Ficava uma semana trabalhando, voltava de novo a vender. E cada época a gente fazia uma coisa. Se não desse o peixe, dava a cestinha. Se não desse a cestinha, cartão desse papel vegetal. Minhas irmãs aprenderam, sabe aquele todo furadinho assim? A gente fazia e andava de porta em porta. Eu cheguei um dia de Balneário a Camboriú, eu ia a pé. Eu, as minhas irmãs, quando podiam também, porque a maioria ficava fazendo. Eu, como não tinha vergonha, saía pela estrada para vender, porque eu sempre trabalhei no comércio, né? Aí ia de porta em porta, eu não ia só na loja oferecer, eu ia nas casas, porque vendia mais rápido. Já morando em Taquaras, a família passou algumas dificuldades no começo. No entanto, nada os desestimulava. Eis que um dia, Deus usou novamente Bento e lhe presenteou com galhos de árvores no formato das letras D-E-U-S. Esse fenômeno aconteceu em 1992. Então, para mostrar que Jesus é Deus, aconteceu com o pé de árvores. No pé de árvore, um bem velhinho já, que está lá na praia, não sei se ainda existe, mas era bem velhinho. Eu sentado embaixo, e de repente uma folhinha assim, estava pendurada e começou a rodar, chamar a minha atenção. Rodando, 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 eu disse, por quê? Como é que não tem nada amarrado nessa folhinha? Como é que Deus faz uma folhinha dessa brincando na minha presença? Aí parecia que ela estava querendo dizer, olha para o meu lado. Aí quando eu olhei para o lado, estava a letra E. Então eu cortei a letra E. Mas ela continuou rodando de um jeito, e depois ela voltava. Aí eu olhei do outro lado, estava a letra U, naquele outro pé de árvore. E ela foi rodando, e eu disse, meu Deus, a folhinha não para de rodar. Então na outra estava a letra S. E na minha imaginação, Jesus estava ali querendo dar a assinatura dele, Jesus. Que era um E, U, S. Eu digo, mas era um calor assim diferente, não era o sol, não. É um calor totalmente diferente. Então o meu filho José, que estava longe, cortando a orquídea, pai, vamos embora, porque não dá para aguentar o calor aqui. E eu disse, então, para Deus, ali no pezinho de árvore, Senhor, amanhã eu vou voltar sozinho. E vem cá para ver o resto das letras. Então, no outro dia eu fui sozinho, não levei ninguém. Eu cheguei lá, aí me deu uma coisa na cabeça, assim, disse, meu Deus, não é possível. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei assim, parece meio aéreo. E eu olhei, tinha um pezinho, naquela noite nasceu ali, só com a letra D, não tinha mais nada. O único galho era só um e a letra D, forma perfeito como você vê, está ali no altar. Então, o que é que Deus quis fazer isso para mostrar à humanidade?
que o filho daquele pé de árvore era o verdadeiro Deus. Ele não deu a letra no pé de árvore grande como Deus. Ele deu no filho a primeira letra maiúscula, está aí, como de Deus. Aí você vê o grande mistério, para mostrar que o filho é Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra que eu recebi. Às vezes fico pensando como é que vou fazer, mas velho vou ficando quase sem perceber. Pessoas que até hoje estão do meu lado, estão aceitando, estão acreditando que nenhum profeta antigo, nem os apóstolos, nenhum santo na terra recebeu a assinatura de Deus. Por que eu recebi a assinatura de Deus? Para poder depois escrever o livro. Que o presidente da República pode dar uma carta branca com assinatura para a pessoa e livro em nome do presidente de qualquer país. Mas a minha parte é diferente, veio do céu. A primeira foi a assinatura de Deus, para depois eu começar a escrever o livro. E antes disso, já dizia na mensagem que teria na capa do livro o selo papal. Os dons de Bento não cessavam. Em um belo dia, Deus lhe permitiu escrever mensagens. Na manhã de 10 de novembro de 1994, eis que Bento escreveu as seguintes palavras: Bento, eu sou o teu Deus e o teu Salvador. Eu sou a luz e o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Eu sou o teu pastor e tu és a minha ovelha. Sou a luz do teu olhar, as batidas do teu coração e o ar que tu respiras. Busca-me e eu te ajudarei. O caminho pode ser o mais difícil, para mim não é nada. O momento da primeira mensagem foi que eu estava no fundo do poço, eu, a mulher e os filhos. Nós estávamos num estado assim, de pobreza, não espiritual, mas financeiramente. Foi o momento mais difícil de nossa vida de todos os tempos. 1994. Nós não tínhamos nada. Até o carrinho que eu tinha, ele fundiu a máquina, foi tudo embora. E eu sem R$1 no bolso. E a mulher pediu comida para meio-dia. Não tinha como comprar. Não teve um que dissesse: vocês precisam de comida? Não tinha uma pessoa. E nós trabalhando de graça, porque Deus pediu que nós trabalhássemos. Então, na hora do desespero, sem saber o que fazer, e eu fiquei num estado de nervo tão grande que eu pensei de não aguentar. Mas no outro dia, de manhã, quando eu fui agradecer, mesmo na situação difícil, eu agradeci a Deus. No outro dia, quando eu me levantei e fui a me ajoelhar, agradecer a Deus, ele disse: agora escreva. Aí eu pensei: meu Deus, o que é que eu vou escrever? Passei a mão no caderno, a caneta, e me ajoelhei e escrevi a primeira mensagem. A mensagem foi uma oração, que foi tão linda, que eu li para todo mundo, e no outro dia fui agradecer aquela mensagem, mas ele disse: meu filho, agora tu não vai parar mais, agora tu vai continuar a escrever. E foi daí que surgiu o livro A Palavra Viva de Deus, porque se não fosse o livro, talvez até não sei o que tinha acontecido com nós, porque o nosso estado de miséria, se você visse, você chorava. Diante da grandiosidade da missão de Bento, certamente Deus lhe ajudaria enviando adeptos e pessoas para trabalhar nesta obra. E Eugênio Choma foi um destes escolhidos. Entretanto, antes mesmo do ceifador participar da missão, Deus havia avisado Bento através da mensagem de 9 de abril de 1996, que dizia: Bento, meu filho querido, sei que estás passando por dificuldade financeira,
Mas comigo não precisas ter medo. Já coloquei no teu caminho alguns que estão prontos para te ajudar. Eu vivia sempre, mexia com som, aparelhagem de som, era praticante de 10 anos na noite fazendo som. Aí um dia me roubaram toda a minha aparelhagem de som e eu comecei a fazer trezena para Santo Antônio para me achar meu som. Só que eu fazia com tanta fé, só que não achei meu som, eu achei esse caminho, foi encontrar São Bento da Conceição. Eu já tinha ido para Fortaleza tocar som lá, e lá eu fali de uma vez que eu não voltei de lá. Seu Bento tinha se apresentado num programa de César Souza, na Rede Bandeirantes. Isso foi em 96. Aí eu fui visitar uns amigos meus, cheguei no mercado, essa senhora do mercado falou assim, ó, Eugênio, ontem passou no programa César Souza um homem que fala com Deus. E o que me chamou mais a atenção quando ela falou assim que ela viu a palavra Deus formado num pé da árvore, dos galhos, palavra Deus, que lá me marcou no meu coração. Aí eu imediatamente pedi para ela uma agenda de telefone, já liguemos lá para o César Souza, a moça me atendeu e ela falou assim, ó, falou sim, mas só fica lá em Balneário Camboriú. Eu falei, eu estou falando em Balneário Camboriú. Ela falou assim para mim, fica na praia de Taquaras. Aí no outro dia, na segunda-feira, eu fui conhecer Taquaras. Fui eu e a dona do mercado e os filhos dela. Aí eu conheci seu Bento, fiquei emocionado, ele tinha recebido uma mensagem, inclusive nessa mensagem já falava do meu nome. A mensagem dizia assim, Bento, do programa que tu falaste na televisão, não falaram nada que eu era mais preciso. Pessoas que me amam de verdade irão te procurar para saber com mais detalhes todo esse mistério que eu te passei. Mensagem do dia 9 de abril de 1996. Aí nós eu comecei a divulgar as mensagens, comecei a divulgar a mensagem. Eu acreditei com tanta fé, mas só que eu larguei do som, larguei todo o meu trabalho e comecei a vender meus aparelhos de som, fui divulgando para um, para outro. O seu Bento pegava a mensagem e batia numa máquina, aquela máquina antiga, batia no botão, e ficava 2 horas para bater uma mensagem daquela máquina, e eu saía tirando xerox, divulgando, comecei a fazer folheto, comecei a fazer livro. Eu fiquei 1 ano e meio divulgando as mensagens, 1 ano e meio. Aí comecei a achar os divulgadores, veio o seu Antoninho de Garibaldi, Rio Grande do Sul, achei o Gilmar e o Vilmar, irmão dele, de Brusque, e hoje já passa, todos esses divulgadores que a gente está vendo, em todos os estados tem um grupo. Todos os estados do Brasil tem um grupo. Eu às vezes me emociono de ver tantas pessoas agora que estão junto com nós divulgando. Tanto que nós sofrimos, tanto que o seu Bento sofreu, lutou desde 1972 para chegar nesse ponto. Então eu agradeço, peço que todos divulguem com fé, vamos lutar, porque a obra de Deus, não está escrito feliz aquele que dá a vida para o seu amigo, então nós também temos que feliz aquele que dá a vida por Jesus, que essa obra é de Jesus, é de Deus, não é nossa. Até Bento conhecer Eugênio, as mensagens ficaram guardadas por 2 anos. Foi através da vinda de Eugênio para a obra que iniciou a divulgação por meio de folhetos, livros e também em 1998 pela internet. A mensagem propagada por Bento chega em vários países do mundo e do Brasil inteiro. Há 12 rádios que transmitem o programa de Bento no país, bem como os livros estão traduzidos em distintos idiomas. Hoje, efetivamente, mais de 1 milhão de pessoas são atingidas pelas palavras de Bento, um enviado de Deus. Ele recebeu nas mãos de Cristo a chave. Esta chave é que ele ligar aqui na terra será ligado no céu. O que ele desligar aqui na terra será desligado lá. Essa chave foi dada a Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e dado ao Senhor Pedro II por Cristo também. Representa muito, são 40 anos de mensagens dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, e São Pedro também, São Paulo também tem dado mensagens. Essas mensagens só tratam do bem de cada um de nós. Os ceifadores, como nós somos chamados, aquele que pertence à palavra viva de Deus, eles têm por obrigação
de divulgar cada vez mais estas mensagens, que muitas das vezes são recusadas, são jogadas fora, mas Deus está vendo que o sacrifício que se faz para imprimi-las, para distribuí-las, como também os livros, as mensagens, são mais de 3.300 mensagens recebidas nesses 40 anos que o senhor Pedro II vem atuando aqui no nosso meio, aqui em Santa Catarina, porque esta igreja faz sempre a vontade do Pai, como também os padres conservadores, que somos aqui reunidos sempre, Padre Tobias, Padre Rômulo e eu, Padre José Cosme. Temos muita honra em pertencer a este rebanho, que é o verdadeiro rebanho de Cristo. Somos pouco, mas um dia seremos muito. Não é a quantidade que nos importa, e sim a qualidade. 40 já é um número significativo, né? Que aparece muito na Bíblia. Os 40 anos do judeu no deserto, os 40 dias de Moisés em cima da montanha, pois os 40 dias de Jesus depois da ressurreição, é um número simbólico, né? Que significa plenitude. Já na palavra hebraica, Arbaim, 40, significa plenitude. Quer dizer, 40 é um número simbólico e um número profético no Evangelho, no Antigo Testamento, na vida de Cristo e também na vida do seu Bento. Então, bastante expressivo e simbólico para nós, né? E não apenas o número, mas o conteúdo. Nesses 40 anos, ele esteve a serviço de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, pregando uma modalidade nova e uma modalidade inédita, que ele recebe mensagens de todo o céu. Aparece anjos, aparece arcanjos, aparece os patriarcas do Antigo Testamento, aparece os santos do Novo Testamento, todos dando mensagem, além de Jesus e Maria, né? É um fato inédito em toda a história do cristianismo, nunca aconteceu isso. Nós tivemos na igreja santos que tiveram mensagens, mas desse jeito, uma forma única, né? O céu inteiro falando para o Senhor Bento, dando mensagem todo dia, durante muitos anos, 3.300 mensagens bonitas, mensagens que desafiam a nossa inteligência e até a teologia, coisa que teólogos duvidam, não sabem direito explicar. Lá está em poucas palavras, lá se explica, né? Então é uma coisa inédita, uma coisa preciosa para nós que acompanhamos. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso profeta, ele é o nosso, tudo nosso. E eu tenho 19 anos de padre e vai fazer 7 anos que eu estou aqui. Eu fui o primeiro que cheguei aqui. Então eu parabenizo ele por esses 40 anos. E como está na Bíblia também, tem muitos passos que têm 40 anos. Jesus jejuou de 40 dias no deserto, também tem 40 anos de Abraão, e tem mais 40 anos na Bíblia. E por isso que esses 40 anos do São Pedro é um momento de triunfo dele. Também ele está nessa igreja aqui, nós estamos também. Por isso que nós viemos para cá. E assim nós celebramos o jeito do gosto de Jesus, também a missa. E por isso eu estou aqui com grande alegria e quero parabenizar o São Pedro também por esses 40 anos de evangelização, que ele evangelizou nós também. Nós mudamos nossa vida por estar aqui. Presente
Além de tu passares por um problema que só eu posso resolver, ainda sofres um pouco de falta de compreensão das pessoas amadas. Todos os carinhos que se recebem é melhor do que qualquer remédio, pois sobre a cabeça das pessoas estou eu, Espírito Santo. E quando estou, devem dar graças por terem a máxima autoridade. Aqui tens, meu filho Pedro II, confia como vens confiando em mim. Ninguém pode te tirar esta vida se eu não permitir. Agora já sabes por que não necessitas de tanto remédio? O que está colhendo hoje são as boas sementes que plantaste. Então já estás vivendo uma vida de santidade. Não há mal que não se cure. Toda a natureza é por mim regida. Que quer dizer cuidado por mim. Isso faz que todos aqueles que vêm ao meu encontro encontrem a paz. Aqui nesse santuário estou eu, a força maior. Lembre-se disso. Sou o verdadeiro e puro amor. Quem já me tem por inteiro consegue quase tudo que quer ainda nesta vida. Agora vejam o que sou. E na casa onde mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sou eu, a pessoa da Santíssima Trindade. Não deixe de dar carinho para as pessoas amadas, pois é o mesmo como se me tivesse dando. Agora então peçam perdão pelas pequenas falhas, porque os seus dias já estão contados para sair deste aperto que a terra vem sofrendo. Seja de um lado ou de outro. Assinado Espírito Santo. A minha mãe também é muito religiosa, temente a Virgem Maria e a Jesus Cristo. E, por uma coincidência, numa certa igreja que ela canta no coral, né, da igreja, lá em Recife, ela recebeu uma mensagem, né, escrita, falando sobre a palavra viva de Deus. E ela viu, ficou assustada, porque a verdade toca no coração da pessoa. E o que aconteceu? Ela ficou preocupada, né? Poxa, será que está certo ou não? E a gente foi observando, ela foi observando e veio conversar comigo. Ela sabe que eu sou muito rigoroso, tudo com os atos da igreja. Ela disse: meu filho, quero contar a você que... Aí contou toda a história. Ela disse que eu fiquei calado, um silêncio total. Pronto, meu filho não acreditou. No outro dia eu disse: mãe, é verdade, tocou no meu coração, esse homem é de Deus, porque eu observei o passado, o que estava acontecendo e a verdade está aqui, e ele é um grande profeta, porque ninguém na face da terra, se eu observar todos os profetas, tem essa tradição, praticamente não sabe de nada, como era Pedro, ele não sabia nem ler, e o próprio Paulo zombou dele, depois ele aprendeu a ler. E às vezes Deus escolhe as pessoas da mais humildade possível. Então, devido à inveja dos grandes eclesiastes de por que não me escolheu? Vai escolher uma pessoa né? Um caipira que não sabe falar, lá do interior de Santa Catarina. Então, mas ele foi escolhido, porque nenhum homem na terra fala o que ele fala se não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque ele só busca que nós, cristãos,
busque a amar a Jesus e a Virgem Maria com todo respeito. Eu acredito de todo o meu coração que se vocês observarem nas Escrituras sempre o que Deus é, são 40 dias, 400 anos, 40 anos, tudo são dados de Deus. E esses 40 anos representam muito para Jesus Cristo. E ele disse uma mensagem, que essa data, meu filho, é tão importante para mim que você nem imagina. Então, se a gente estudar as Sagradas Escrituras, os procedimentos da igreja, a gente vai ver que é chegada a hora. E o que Jesus está, através do profeta Pedro II, para toda a humanidade é a preparação. Em 2000 eu tive um infarto, fui internado no Hospital Regional de São José e nesse dia que eu estive internado, o Sr. Bento esteve lá, fez uma visita para mim no Anestesista do Coração de São José e disse para mim, você não está aqui de graça, você tem uma missão para cumprir aqui dentro do hospital. Eu tenho uma certeza dentro de mim, e essa certeza é que me tranquiliza, que me dá assim, força, entendeu? Mas eu tenho essa graça hoje, justamente da palavra de Deus. Deus me fez eu renascer, espiritualmente, com saúde, com tudo. Aqui eu encontro amigos. Uma vida dedicada a Deus e aos irmãos. É assim que Bento viveu a sua vida a partir do chamado de 1972, que marcou definitivamente a sua existência. Após essas 4 décadas, os sinais de Deus continuam fervorosos e eminentes na vida de Bento. Desde que fui chamado até agora, não existe riqueza na terra. Porque quem pensa na riqueza da terra, esquece de Deus. E eu prefiro Deus do que a riqueza da terra. Porque o que Ele me prometeu a dar a mim agora, que está tão próximo, não tem nenhum rei na terra que vai ter o que Ele me ofereceu e me mostrou para mim. Então, nos 40 anos de evangelização, para mim, se tivesse que começar, eu começaria tudo de novo. Para tudo que tu olhas, estou na tua vida, eu sou teu coração, em todas as batidas, também sou teus olhos, teus pés e tuas mãos, sou todo o teu corpo, sou a voz da razão, sou todas as estrelas, sou o céu, sol e a lua, também sou as crianças, jogado nas ruas, sou flor em tua casa, quem enfeita a tua mesa, mas sou mesa sem pão. Eu esqueci agora ali.